presente de uma maneira toda especial. Para mim, eu já iria embora transbordando dessa presença, desse amor, de tudo que foi aqui já falado aos nossos corações. Desse Deus que transforma, desse Deus que liberta, desse Deus que salva, que traz salvação, libertação, que traz cura. Como a presença de Deus nessa noite está tão real no nosso meio. Meu Deus, eu não estou conseguindo nem ficar aqui em pé. A minha carne treme, mas a presença do Senhor é real e Ele vai operar grandes coisas. Você crê nessa presença e nesse Deus? Palavra de Deus para a nossa vida hoje é algo que vai nos impactar. O Espírito Santo vai falar aos nossos corações mais um pouco. Mas Deus, esse Deus tão maravilhoso, nesta noite está conosco. Não perca a oportunidade. Se liga no trono do Senhor, porque Deus quer falar com você mais um pouquinho de algo especial que Ele tem para nossas vidas. Eu quero que você abra a palavra do Senhor. Aleluia, Deus. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu tenho certeza que cada versículo que eu falar aqui, que eu ler aqui das Escrituras, o Espírito Santo de Deus vai começar a falar no seu coração. Vai começar a abrir a sua visão espiritual nesta noite, para aquilo que Deus quer para você. Oh, aleluia, a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, diz assim: a cura do cego de Jericó. Oh, aleluia, a palavra de Deus diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. O verso 50, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Pode sentar, irmãos. Olha que palavra. É uma palavra conhecida. Quantas e quantas vezes nós já ouvimos essa palavra trazida ao nosso coração. E hoje tem algo especial de Deus para a nossa vida.
Ele se faz presente aqui e Ele quer realizar algo tremendo na nossa vida. Ele quer realizar algo sobrenatural. Ele quer trazer salvação, cura. E aqui diz assim no versículo 46: e foram para Jericó. Estava lá Jesus, os discípulos e uma multidão com ele. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. O local em que Bartimeu estava era um local estratégico. Ele vivia das esmolas. Ele era um mendigo. Ele vivia das esmolas. Ele estava num caminho estratégico. Ele não foi num lugar onde não ia ter pessoas. Ele já foi num lugar estratégico. Esse caminho aqui, esse caminho, eu anotei aqui, ó. Esse caminho onde Bartimeu se instalou era um caminho estratégico onde os viajantes passavam, aonde tinha movimentação, ainda mais nessa época aqui. Porque a cidade lá era uma cidade bela, uma cidade produtiva, uma cidade rica. Então, olha, tinha esse caminho. Então era estratégico. Naquele dia ele ia conseguir arrumar muitas esmolas. Mas olha o que acontece aqui no versículo 47. E ouvindo que era Jesus o Nazareno. Então ele estava ouvindo falar que era Jesus o Nazareno. Mas sabe o que me impressionou nesse versículo? É que ele ouviu falar que era Jesus de Nazareno. Mas quando ele se põe em pé a clamar, ele fala assim: Jesus, filho de Davi. Tem uma diferença. Quando ele clama Jesus, filho de Davi. Porque filho de Davi era um título dado para aquele que ia ser enviado por Deus, o Messias. Então ele ouviu que era Jesus o Nazareno, que era Jesus de Nazaré. Mas quando ele clama a Jesus, ele clama Jesus, filho de Davi, reconhecendo que Jesus era o Salvador, reconhecendo que Jesus era o Messias. Um título importante para os judeus, porque eles estavam esperando o filho de Davi. E Jesus é o filho de Davi. E aqui está uma multidão. Estão todos ali, mas o único que fala que Jesus é o filho de Davi é o cego Bartimeu. E eu acho assim tão impressionante que ele, quando ele clama, ele está dando jus àquilo que Jesus é. Ele consegue ver em Jesus o que ele é, e sendo que muitos ali não estavam vendo o que Jesus era. Muitos estavam vendo, era Jesus o Nazareno, era Jesus de Nazaré. Mas Bartimeu não, ele estava vendo Jesus de uma maneira diferente. E ele tinha essa deficiência, ele era cego. Mas a deficiência dele não o impediu de ter essa visão tão sobrenatural e verdadeira de Cristo. E quantos de nós que muitas das vezes estamos com a nossa visão distorcida do Cristo, de Jesus, do que Ele realmente é para nós, do que realmente Ele pode fazer por nós.
Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. No versículo 48 diz assim, que muitos começou a repreender ele. Para, fica quieto. Estava mandando calar o único que estava tendo uma visão de Cristo realmente de acordo com o que Ele é. E na nossa caminhada, trazendo para nós, quantas das vezes nós estamos no nosso caminho, caminhando. E quantos de nós às vezes estamos com a nossa visão deturpada daquilo que Jesus é para nós. E muitos repreendiam, mas a hora que Jesus chamou ele, é tão lindo isso, não é, irmãos? O Espírito Santo está falando no seu coração. As pessoas estavam repreendendo ele. Por quê? Porque a visão que ele tinha de Jesus Cristo ali era diferente da multidão. Ele estava enxergando Jesus como realmente ele era, o Salvador. E a multidão começou a repreender. Mas Jesus fala. Chama ele. E ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você sabe o que significa misericórdia? O que significa misericórdia? Eu anotei aqui para mim não esquecer. Misericórdia é a junção de duas palavras. Miseres mais córdia, que quer dizer miséria mais coração. Então, numa linguagem livre, atual, nós podemos dizer que misericórdia significa olhar as misérias do outro com os olhos do coração. Não é profundo isso? E ele está falando para Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus chama. Jesus parou. Quando ele diz assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, olha para mim. Jesus, olha onde eu estou. Jesus, olha como eu estou vivendo. Olha, Senhor, com os olhos do seu coração, o que eu estou passando. E nessa noite, o Senhor Deus está olhando por nós. O Senhor está olhando por nós. E quando Bartimeu diz assim: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus para. Aí Jesus para. Aquele cego enxergou tantas coisas em Cristo naquele momento. O cego Bartimeu, ele conseguiu ter uma visão, não física, porque ele não tinha, mas ele tinha uma visão tão sobrenatural, espiritual, especial de Jesus naquele momento. Ele sabia que Cristo era o Messias. E ele pede misericórdia. E quem é o dono da misericórdia? Quem é o dono da misericórdia? A palavra de Deus diz que as misericórdias se renovam a cada manhã. As misericórdias,
é dele. A misericórdia vem dele. E quando nós clamamos, Senhor, tem misericórdia de mim, Ele para nos ouvir. Ele para, porque a misericórdia é dele. Ele vem de encontro ao nosso coração. Ele vem de encontro à nossa necessidade. Ele vem de encontro àquilo que você precisa. Você está conseguindo entender e ver como o cego Bartimeu enxergou em Cristo tantas coisas, mesmo ele sendo um cego? E muitas das vezes, será que nós não estamos cegos diante de algumas coisas? Sabe por quê, irmãos? Jesus chama e pergunta assim para ele. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Sabe o que é mais lindo aqui nesse versículo? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Sabe o que é mais lindo? Que ele não ficou com rodeios com Jesus, não. Ele chegou em Jesus e falou: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Ele vai na raiz do problema que ele tem. Ele vai na raiz da situação que ele está passando. Ele não fica assim: ah, Senhor, eu quero. Ele podia falar assim: ah, eu quero uma esmola. Ele poderia pedir, porque ele vivia disso. Fazia parte da vida dele as esmolas. Mas Jesus não tem esmola. Jesus não dá esmola. Jesus dá muito mais do que isso. E o Espírito Santo vai dizer para mim assim: não viva de esmolas, porque eu, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Messias, não tenho esmola. Eu tenho muito mais para te dar. Eu tenho vida, salvação, libertação, restauração, cura. E Ele pergunta para mim e para você: que queres que eu te faça nessa noite? Responda você agora, aí para o Espírito Santo. E sabe que também aqui, ó, na passagem, aqui no verso 49, diz assim, ó: e muitos o repreendiam. Deixa eu só ver aqui, ó. Para que o calasse, mas ele cada vez mais gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Daí diz assim, ó: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E não demorou, não. Ele não ficou assim: ah, deixa eu ver se eu vou, deixa eu ver se eu não vou. Sabe por quê, irmãos? Ele sabia quem Jesus era. Ele sabia o que ele precisava. Ele sabia. E a primeira coisa que ele fez foi lançar a capa. Sabe por quê? Porque a capa era a identidade dele. A capa mostrava que ele era um mendigo, que ele era cego. Mas ele deixa. Sabe por quê? Diz aqui que ele deixou a capa e levantou-se de um salto, ó, correndo. Imediatamente. Ele não ficou assim: ai não, deixa eu ver, o que eu vou fazer com a minha capa? O que eu vou fazer aqui agora? Não, ele nem quis saber de capa. Às vezes, eu e você precisamos largar essa capa. O que é que representa essa capa na sua vida nessa noite? O que é que está te atrapalhando? Porque o cego não levou a capa, não. E a capa
era de uso, era a identidade dele, mas era de uso para o frio, para a caminhada do sol, para ele não se queimar. Então a capa, ela tinha sua utilidade, mas também era uma identidade. E quantas das vezes nós temos algumas coisas dentro de nós e que a gente não larga. Deus quer fazer, Deus quer realizar, e a gente tem que agir e ter essa visão como o cego Bartimeu teve. Ele enxergou muita coisa, não é mesmo? Ele enxergou tantas coisas em Jesus. Ele enxergou tanta coisa em Jesus. E nessa noite, o Espírito Santo do Senhor está falando assim para mim e para você. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? E sabe o que é mais lindo? Que quando Bartimeu, ele responde, ele já vai logo na raiz do problema, como eu falei. Então nessa noite, abra seu coração, porque o filho de Davi está aqui. A presença dele está aqui. O que é que você quer que ele te faça? É curar. É curar. Sabe por quê? No 52 diz assim: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Quero parar aqui. Olha só. O que o cego pediu para ele? Senhor, que eu veja. Então por que Jesus não falou assim: vai, a tua fé te curou? Porque ele foi curado, não foi? Porque foi o que eu falei para vocês agorinha há pouco. Porque o que o Senhor tem para a nossa vida é muito mais. Deus tem salvação para ele. E quando ele recebe a salvação, ele recebe a cura, ele recebe a mudança, ele recebe a transformação. E o que você está precisando nessa noite de mudança na sua vida? Hoje é a oportunidade. Olha quanta coisa Bartimeu, que era cego, viu. Quanta coisa ele enxergou em Jesus. O que você tem enxergado em Jesus? O que você tem visto em Jesus? Ele não mudou. Ele é o mesmo. E se ele operou aqui na vida do Bartimeu, ele vai operar na sua. Ele vai transformar a sua vida. Ele vai curar. Ele vai libertar. Do que você precisa nessa noite? Você que está me ouvindo aí pela live, o que é que você está precisando? Deus está falando com você: o que queres que eu te faça? Mas vai na raiz da situação. É isso que eu preciso. Eu quero é isso. Porque muitas das vezes nós pedimos algumas coisas, mas o real, aquilo que realmente eu preciso, ser liberto, ter uma mudança, eu escondo, eu não liberto, eu não falo. Mas nessa noite o Espírito Santo do Senhor está falando para mim e para você: o que queres que eu te faça? Bartimeu, quando ele fala com Jesus, ele reconhece que ele é miserável. Ele reconhece que o seu problema para ele é ruim. E ele chega e fala: eu quero ver. O que eu mais quero é ver Jesus. Eu quero ver. E imediatamente ele tornou e seguiu Jesus. Que coisa linda, meus irmãos.
Que transformação, que visão espiritual ele teve. O cego que enxergou, o cego que enxergava, né? O cego que enxergava. E quantos que enxergam, mas não estão vendo espiritualmente nada, não estão conseguindo ver o agir, porque está olhando o natural, sendo que Deus quer operar o sobrenatural. Hoje nós aprendemos lições muito ricas com o cego Bartimeu. Você crê que Jesus é o filho de Davi? Você crê realmente? Porque se você crer, se eu crer que Jesus Cristo é o filho de Davi, você pode ter certeza que nós vamos viver o milagre, a salvação e a mudança que precisa. Vamos olhar para Jesus. Tempos difíceis ele também estava passando. E quantas vezes na nossa vida nós passamos tempos difíceis. Mas a diferença é quando nós temos o encontro com Jesus, filho de Davi. A diferença é que mesmo diante das dificuldades, o Senhor Jesus Cristo, Ele pergunta: o que queres que eu te faça? Quanto tempo ele estava sofrendo? Ele não gostava de mendigar. Ninguém gosta de mendigar. Ninguém gosta. Mas Bartimeu, ele não pensou duas vezes. Quando ele teve a oportunidade de encontrar com Jesus. Olha que lindo, gente. E hoje é uma oportunidade linda que eu e você estamos tendo de ouvir essa palavra, de termos um encontro com Jesus Cristo. De termos, e Ele diz para mim e para você: o que queres que eu te faça? Olhe para Jesus. Tem essa visão espiritual, essa visão do Deus que é o Filho de Davi, que é o Messias, o enviado, o Salvador. Bartimeu, ele não ousa invocar o nome do Senhor. E hoje o Senhor está aqui, nós estamos invocando o nome dele. Jesus, tem misericórdia. Jesus, estenda as tuas mãos. Jesus cura, Jesus visita, Jesus opera. E nós estamos invocando o nome dele, pedindo as misericórdias dele. Eu pergunto para você nessa noite: qual a sua real necessidade? Qual a sua real necessidade? Abra sua visão espiritual, abra sua visão desse Deus tão poderoso. No limite, nosso Deus. O cego Bartimeu, ele não fica em nenhum momento duvidando do que o filho de Davi podia fazer para ele. Quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ele já responde. Ele já tem a resposta. Ele não fica pensando: deixa eu ver se eu vou pensar. O que eu vou pedir? Eu vou pedir um carro, eu vou pedir uma casa, eu vou pedir... Gente, ele pediu aquilo que ele realmente necessitava. E quando ele recebeu a salvação, tudo vem junto. Tudo vem junto, não precisa se preocupar. A mudança vem, a cura vem. Tudo vem junto.
Tudo vem junto, porque o nosso Deus não é Deus de esmola, é Deus que faz grandes coisas. É Deus que opera. E eu quero louvar a Deus nessa noite e pedir que o Espírito Santo do Senhor venha nessa noite impactar você, e que você tenha uma visão e aprenda com o cego Bartimeu. Essa visão tão linda que ele teve de Jesus. Que muitas das vezes, nós, diante das adversidades, daquilo que nós estamos passando, nós não conseguimos ter uma visão nítida de quem é Jesus na nossa vida. Então saia com a convicção que Jesus Cristo é o Filho de Davi. É aquele que é o Deus que tem todas as coisas. É o Deus de misericórdia, Deus que muda a situação. E eu creio nessa noite que Deus, através do seu Espírito Santo, vai mudar vidas. Eu creio. Essa palavra não é em vão. Esse culto teve vários aqui, ó. Desde o início, a gente viu o Espírito Santo agindo e trabalhando. Porque é Ele, não é nós. Nós não somos nada. Mas o Espírito Santo do Senhor, Ele sim é que trabalha, que age e que faz. O que queres que Ele te faça? Nessa noite, é o momento de você responder. Realmente, o que é a sua necessidade. Amém, irmãos? Essa é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Que você seja abençoado grandemente nessa noite. Amém? Eu creio. Pastor.